mais flexível. Ah, é fácil de torcer? Não, assim, na mão. Só que se você comparar a facilidade de se torcer uma barra anteroposterior, nossa, é muito maior. Entendeu? Então, ela tem menor resistência mecânica, maior possibilidade de torção se o paciente não tomar cuidado na hora de pôr ou tem paciente que tem costume de levar isso em boca e morder para a prótese encaixar. Isso não deve ser feito em nenhum tipo de estrutura metálica, nenhum tipo de PPR. No entanto, para esse tipo de conector maior, fica mais fácil ainda dessa prótese torcer, justamente porque ela tem uma resistência mecânica menor. Ela é mais flexível, digamos assim, mais fácil de sofrer uma deformação. Também deve ficar em íntimo contato com a mucosa palatina, como todos os outros que a gente falou até agora, e deve ser evitada, tá? Justamente porque, olhem aqui, eu nem estou mostrando ainda aqui exemplos de placa, né? Placa palatina simples. Não achei. Mas aqui são exemplos de que sim, é possível engolir uma PPR de tamanho considerável. Ó, olha o tamanho disso aqui no canto inferior direito. Isso aqui é considerado como se fosse uma barra em U. E o paciente conseguiu engolir. É enorme isso aqui. É bem maior do que essa estruturinha que está aqui no desenho. Conseguiu engolir. Essa aqui é uma visão lateral desse mesmo paciente. Aqui é um outro caso. Também uma barra em U. E o paciente conseguiu engolir. Então, se ele está conseguindo engolir isso aqui então vai engolir fácil, fácil. Sempre a gente tem que procurar indicar, né? A gente sempre indica o paciente, ó, vai dormir, tira, põe no copinho, enche um copinho, coloca uma colher de bicarbonato e põe a sua PPR lá dentro. Ou então existem produtos hoje em dia que você pode pôr uma pastilha, né? Num copo d'água e deixa a prótese lá, ela mantém limpa à noite, no dia seguinte tira e põe. Não deve dormir com a PPR. A questão é que os pacientes não obedecem e acabam dormindo. Sabendo disso, a gente tem que dificultar a possibilidade de engolir essa PPR. Tá bom? Então, embora exista a placa palatina simples, evite. Ó, faz 10 anos, quase, que eu faço PPR. Eu nunca fiz uma placa palatina simples. Já fiz placa em U e já fiz placa e faço só barra anteroposterior, né? Tem a barra em U, perdão, a barra palatina em U já fiz e a barra anteroposterior. Nunca fiz placa palatina simples e nem o próximo que eu vou mostrar agora, que é a placa palatina ampla. Dentro da indicação da placa palatina ampla, a gente tem o quê? Indicado para casos onde tem poucos dentes remanescentes. Utilizada para dar suporte em dentes com mobilidade. Preenche toda a extensão do palato. Íntimo contato com a mucosa palatina. Gente, é praticamente uma PT. Eu sei que é difícil. Tem pacientes que assim, ele nunca cuidou dos dentes, perdeu tudo, sobrou dois. Por exemplo, aqui nessa imagem aqui abaixo, sobrou um canino e acho que outro canino aqui. Aparentemente são dois caninos. Ok. Ele nunca ligou para os dentes, mas na hora que você fala de tirar esses dois, os últimos dois, bate um desespero. E aí, não, doutor, não quero tirar, não, porque eu vou usar a dentadura, que vergonha usar a dentadura, mas aí ele pega e vai fazer isso. Dentre os problemas de usar isso, temos que é uma estrutura toda de cobalto cromo, é uma liga metálica. Gente, isso aqui é pesado pra caramba. Incomoda, o paciente vai sentir, ele sente o peso, ele vai incomodar. E um detalhe, esse peso todo, ainda mais num caso que nem esse, ó, tá pesando a região posterior, que é o calcanhar d'Aquiles de uma PT. Isso aqui vai trabalhar praticamente como se fosse uma PT, né? Uma prótese total. Tem 2 grampinhos de retenção ali, provavelmente são 2 roxos, tá? Mas não vai funcionar direito. Ah, mas eu tenho caso. O ideal para essas situações seria extrair esses dois e pôr uma PT. Vai ser muito melhor, sem dúvida. Mas o caso em que o paciente não quer, porque, ai meu Deus, eu vou perder meus últimos dentes, tudo, você tem a indicação dessa placa, que na verdade você poderia usar uma barra anteroposterior aí, que ficaria o quê? Mais leve. Tá? Comparado a isso aqui, a gente tem ó, que praticamente todo esse miolo aqui, onde está a região do palato, ele deixa de existir porque fica na barra.
que é mais rígida, um pouquinho mais espessa, é mais rígida e fica mais leve. Mas eu tenho que mostrar para vocês que existe a possibilidade, porque geralmente, muito antigamente, era comum esse tipo de estrutura. Hoje já não se faz mais porque já se sabe do benefício, né, de usar uma barra anteroposterior para casos assim. Não há necessidade. Um dos objetivos aqui seria o quê? Você conseguir gerar uma superfície como se fosse um vácuo nessa região do palato, que é o que geralmente segura uma PT. Mas, se você planejar certinho os grampos aqui, com todas as características que a gente tem, que nem são dois grampos de Roche, aqui a gente vai ter 4 pontos de retenção. Fazendo isso bem feitinho, ainda mais nesses caninos aqui, que são dentes que têm uma boa inserção óssea, tem raízes grandes, nossa, perfeito, não tem problema. Mas é um tipo de conector maior. Bom, falamos todos os tipos de conector maior, basicamente todos os tipos de conector maior para arco superior. E para arco inferior? Para arco inferior nós vamos ter a barra lingual. Dentre as indicações da barra lingual, o que nós vamos ter? Assim como a barra anteroposterior, ela também é uma barra que é indicada para todas as classes de Kennedy. Pode usar para classe 1? Pode. Classe 2? Pode. Classe 3? Classe 4? Sem problema nenhum. É uma estrutura bem versátil. Ela vai resolver todos os tipos de caso, com algumas exceções que vocês já vão ver. Para utilizar uma barra lingual, a gente precisa de uma distância entre a cervical do dente e o assoalho da cavidade bucal de 9 milímetros de distância. Por que isso? Se a gente tem um espaço muito curto entre a cervical e o assoalho, a barra lingual ela vai ficar muito próxima da gengiva do dente e isso pode gerar uma retração. Então, o que a gente precisa? Tentar pelo menos afastar ela uns 3 a 4 milímetros em relação à região cervical do dente, né? A região onde seria o sulco gengival do dente, para não ter ela batendo naquela região e gerar uma retração gengival. Então, por isso a gente precisa ter um espaço grande, que no caso seria no mínimo 9 milímetros entre a cervical e o assoalho. E aí sim a gente pode usar uma barra lingual. Ela tem a secção no formato de meia pera. Já mudou. Comparado à barra anteroposterior ou à barra em U, que geralmente as barras, né, tem formato de meia cana, a barra lingual tem um formato de meia pera. O que seria isso? Aqui no canto inferior esquerdo, nós temos o que seria a secção, ó, né, o corte da barra lingual. E se vocês olharem, parece uma meia pera, né? Se a gente imaginar aqui um espelhinho fazendo o mesmo formato, daria o formato aproximado de uma pera, por isso a secção é a forma de meia pera, né? Não deve ficar em contato com a mucosa lingual. Como eu havia dito, até por uma questão de ter esse espaço de 9 milímetros, ele também não deve entrar em contato, em íntimo contato, justamente porque a mucosa nessa região ela é muito fina, muito delicada. Se ficar batendo toda hora aqui, vai levar a uma retração. Entenderam? Mas também não deve ficar desadaptado que passe um instrumento nosso, né? No máximo, passe a ponta da sonda. Tá? Não existe uma quantidade. Quanto que dá? Tem que ter meio que um olho clínico ali. Não pode ficar tanto que seja um incômodo para o paciente, que ele consegue ficar passando a língua por trás da estrutura, né? Por trás da barra, mas também não deve estar em contato. Então vamos lá, 1 milímetro, no máximo 1,5 milímetros de distância da mucosa. Diferente dos conectores maiores superiores, né? Que é a barra anteroposterior e a barra em U, a placa e a cobertura de palato, né? Devem entrar em contato com a mucosa, mas no palato nós temos uma mucosa muito mais espessa, muito mais queratinizada. Ela aguenta a presença do conector maior. Já na lingual, a gente tem uma mucosa muito delicada. Se ficar batendo, entrando em contato, vai levar a lesão, vai incomodar e vai levar à retração.
Outra característica importante é a barra não permite instalação de novos dentes. Então a gente tem que se atentar a isso. Vamos ver, chegou um caso para você. Deixa eu olhar. Nossa, nós temos 10 milímetros entre a cervical e o assoalho da cavidade. Dá para usar uma barra lingual, perfeito. Pô, mas olhando, ó, ele está com dentes com mobilidade aqui nessa região. E se eu fizer essa PPR e passou 2 meses ele vem a perder esse dente? Dá para eu colocar dentes novos nesse conector, na barra lingual? Não. Ó, não permite a instalação de novos dentes. Então, embora está indicado para qualquer classe, eu tenho 10 milímetros de distância entre a cervical e o fundo de sulco, só que eu tenho dentes com mobilidade, que podem se perder.